O permanente diálogo com a tradição poética faz a poesia de Felipe Fortuna, nosso entrevistado de hoje, avançar para muito além das vanguardas tão pródigas nas décadas de 1960 e 1970. Sua obra, que já mereceu até uma edição reunida, revela um poeta sem medo do presente e sem preconceitos com o passado. Na Dica de Leituras, um Rio de Janeiro mais lúdico e galhofeiro, a gente lê os livros Uma Rua Sem Vergonha, de Cláudio Henrique, e A Máquina de Revelar Destinos Não Cumpridos, de Vário de Andaraí. A gente conversa agora com Felipe Fortuna. Felipe, eu queria começar essa entrevista falando um pouco sobre a sua poesia, mas um aspecto que chama muito a atenção que é uma coisa, digamos assim, um pouco rara na sua geração. Pelo menos eu só conheço assim você e o Alexei, que tem um debate mais profundo com a tradição poética. Aquela coisa que foi muito feita pelo Bandeira, sobretudo, né? Quer dizer, como é que sua poesia se enquadra num ambiente meio anárquico ali da poesia dos anos 80, né? Com esse debate com a tradição, né? Com a tradição poética mais profunda, né? Bom, Maurício, eu comecei como poeta e como crítico ao mesmo tempo, né? E, de fato, você tem razão. No momento em que eu estreio como poeta, foi quando eu tinha 23 anos, a poesia marginal, que então era a poesia mais, digamos assim, moderna e interessante e que merecia maior atenção naquela época, já tinha se esgotado, a meu ver. Ela era feita com poemas piadas, com certos poemas de 2 versos, com observações jocosas e tal. E, refletindo sobre esse tipo de poesia, eu não via muito caminho a seguir naquele momento. Obviamente que a poesia concreta também já tinha feito o seu melhor, né? As pessoas que estavam fazendo poemas visuais naquela época, ou que tentaram desenvolver algum trabalho a partir disso, bateram no muro, a meu ver, porque não conseguiram fazer uma obra tão interessante e incisiva na cultura como os próprios poetas concretos fizeram. Então, o que me restava talvez fosse fazer uma reflexão sobre essa herança que nós tínhamos naquela época e fazer uma poesia a partir desse ponto de vista, desse esgotamento. Esse esgotamento eu vejo até hoje. Eu vejo que muitos poetas tentam sair de um certo labirinto de opções, né, que existe. Nem todos me parecem muito bem sucedidos nessa tentativa, mas de fato a minha geração é uma geração que reflete muito sobre as opções, né, que foram dadas aos poetas até ali nos inícios dos anos 80. De fato eu tenho, como você notou, esse diálogo com a tradição, mas eu creio que é um diálogo muito crítico, é um diálogo em que se tenta uma superação e se tenta uma linguagem. Quando você menciona um poeta como Alexei Bueno, a impressão que eu tenho é que ele fez uma opção já por um tipo de poesia que é marcadamente simbolista, de métodos fixos, com rimas e com um vocabulário muito nobre, que efetivamente não é seguido por muitos poetas, não, né? E é isso, você pode dar o nome que quiser a isso, pós-moderno, pós-utopia, mas o fato é que há um trabalho de muita reflexão. Aliás, essas coisas de rotular são sempre complicadas. A rotulação ela é sempre... ela acaba diminuindo, né? Porque é reducionista, né? Você tem o aspecto da geração, que eu acho muito válido você ver a questão do que está se acontecendo em determinado período literário, né? Que isso até se esfacelou muito pelo pouco diálogo que há hoje, né? Você também sente um pouco isso, essa falta de diálogo entre as pessoas que estão produzindo poesia, ou pelo menos uma questão unificadora desse diálogo?
Eu acho que sim, Maurício. O que eu tenho notado é um paradoxo na nossa cultura. Eu hoje chego à conclusão de que o poeta escreve para um outro poeta. Eu não consigo ver, até do ponto de vista de um conjunto de leitores, né, eu não consigo ver uma repercussão importante da obra de poesia hoje, a não ser quando ela é debatida por um outro poeta. Por outro lado, no Brasil existe muito essa discussão sobre o que é o poema e o que é a letra de canção, a canção popular, né? Digamos assim, que posição ocupa um poeta como Ferreira Goulart, por exemplo, e que posição ocupa um letrista como Caetano Veloso? No Brasil, para o bem ou para o mal, há uma tendência de confundir o trabalho do poeta com o trabalho do letrista, né? O que, por exemplo, na Inglaterra, onde eu vivi durante muito tempo, é impossível, porque todo mundo sabe o que é Philip Larkin ou T.S. Eliot, e todo mundo sabe o que é Bob Dylan e Paul McCartney. Agora, no Brasil, é capaz de um leitor encontrar na livraria uma antologia da poesia brasileira que inclui letristas da canção popular. Isso diz muito sobre o nosso nível de educação, a nossa capacidade, porque nós temos um dos menores índices per capita de leitura no país, não é? Ainda hoje. E diz muito dessa falta de tradição de criar leitor a partir da poesia. Eu tenho uma visão muito crítica disso. Eu acho que a poesia seria o melhor livro de autoajuda do mundo. Infelizmente, o mercado não vê assim. Mas eu tenho certeza que uma pessoa lesse 5 ou 6 poemas do Carlos Drummond de Andrade, Amar Amaro, O Relógio do Rosário, Máquina do Mundo, enfim, uma série de poemas, isso teria muito mais efeito espiritual, por assim dizer, do que um livro Como Ficar Calmo Depois de um Dia de Trabalho. Mas essa discussão existe, Maurício. De fato, eu hoje, em resumo, acho que o poeta escreve para um outro poeta e vive essa contradição de uma música popular brasileira riquíssima, riquíssima em melodia e riquíssima em letra, que se confunde com a tradição literária em alguns momentos. A gente percebe isso quando, não sei se você já teve essa experiência de ser júri de concurso de poesia, e você percebe claramente a influência maior dos letristas do que dos poetas. Certo. Né? Nos jovens poetas, digamos assim. Né? Agora, em seu lugar, esse seu livro é um negócio interessante isso também. Ele é uma reunião de toda a sua poesia, né, pelo menos de toda a sua poesia publicada até o momento. E uma questão recorrente que acaba surgindo é essa, né, quer dizer, a sua trajetória é relativamente curta para uma reunião de poemas ou não? Quer dizer, como é que você encara isso, né? Bom, essa é uma questão que o próprio Sérgio Paulo Rouanet, no prefácio, indica, né? Claro que esse livro é uma reunião dos livros anteriores e é também um livro novo, chamado Em Seu Lugar, que abre o volume, né? Então é um livro que vai do mais novo para o mais antigo, faz uma leitura nessa direção. E é claro que ele atende, no fundo, a uma estratégia. Ele, na verdade, como os livros anteriores estão esgotados, e as tiragens são sempre pequenas, de livros de poemas, nesse momento, o editor, e eu estava totalmente de acordo, achou que mais importante do que editar um livro novo, era colocar esse livro novo no conjunto dos outros livros, para que se pudesse fazer já uma leitura, digamos, completa da obra publicada. Corre-se algum risco quando se faz isso, porque a obra, na verdade, passa por um crivo ainda mais sério e mais analítico, né? Ao mesmo tempo permite que os interessados em poesia possam efetivamente entrar em contato com a trajetória de um poeta, que no meu caso continua muito atuante, que publica livros com periodicidade e pretende continuar a publicar, não é?
Alguns poetas fizeram isso, não é um fato inédito, né? Eu digo, alguns poetas fizeram isso em idades ainda também jovens, quer dizer, na faixa dos 40 para os 50 anos, né? E no fundo, uma tentativa de recolocar a obra em circulação. Né? Agora, a leitura do livro, ela desperta por uma questão, não sei se alguém já falou isso, mas pelo menos em mim despertou uma coisa curiosa. Ele é feito numa ordem cronológica inversa, né? Ele começa pelo livro mais novo e vai até o livro mais antigo, né? E o que eu percebo é que a estrutura a temática, ela vai se adensando. Enquanto nos poemas mais novos há um certo humor mais latente, há uma leveza maior, há um adensamento, um aprofundamento quase metafísico nos livros mais antigos, né? É um aspecto curioso isso, né? É como se o poeta fosse envelhecendo, né? Como é que você sente isso? Essa é uma observação interessante, é a primeira vez que me dizem isso. Tudo que eu tiver que falar a partir de agora é uma improvisação, porque eu não me surpreende a sua visão. Possivelmente você está certo, porque talvez a atitude do poeta quando começa a escrever reflete muito de influências recebidas. E o poeta tenta se livrar dessas influências ao longo do tempo para obter uma voz própria, não é? Essa voz própria ela fica mais clara, digamos, nas obras mais recentes do poeta, né? E ela talvez fique mais marcada no início da obra. Isso acontece com alguns poetas, digamos, quando se pega Manuel Bandeira, o primeiro livro dele, se eu não me engano, se chama A Cinza das Horas, é um livro marcadamente simbolista. É um livro de um poeta que conhece todo o simbolismo francês, que conhece bem o simbolismo brasileiro e escreve aqueles poemas soturnos, lúgubres, quase como um velho que está à beira de falecer, não é? E depois ele caminha para livros como Libertinagem e Estrela da Manhã, onde ele está jovem, jovial e fala de bebidas, e fala de festas, fala de danças. Possivelmente terá ocorrido com ele isso que você observou, que quando você lê do livro mais recente para o mais antigo, o poeta parece que envelhece na proporção inversa, né, da publicação do livro. Mas a explicação que eu tenho de imediato para isso é que pode ser sim um processo de decantação, em que o poeta começa mais antiguinho, né, e se transforma num broto nos livros mais recentes. Rejuvenescendo, né? Agora, um outro aspecto também que me chama muita atenção na sua poesia é o aspecto formal, porque claro que há uma dívida imensa com a poesia moderna, a questão do verso livre, né? Mas há uma preocupação métrica, não na estrutura da rima, da obsessão pela rima, mas de uma métrica curiosa, né? Porque às vezes os versos, inclusive, às vezes ele se enquadra em determinadas contagem de sílabas e tal, mas há sempre uma partição a isso, né? Quer dizer, há sempre uma certa surpresa, como se houvesse uma necessidade de um verso, de uma inovação a essa métrica que acaba se impondo nos seus poemas também, né? Quer dizer, como é essa carpintaria também dos seus poemas? Essa é uma pergunta interessante porque nos leva também a falar sobre técnicas, né? E aí eu quero fazer uma comparação. Por exemplo, se você estivesse entrevistando um músico, o músico teria certamente informações sobre o que é uma sonata, o que é, né, uma sinfonia, o que é a música de câmara, etc. Quer dizer, o músico, ele trabalha com a imensa tradição das formas, não é? Então, a gente sabe como Villa-Lobos foi influenciado pelos músicos russos e determinados autores que têm a influência de Beethoven, de Brahms e tudo mais. No poeta, nem sempre a questão técnica é compreendida. As pessoas acham imediatamente que ao encontrar
um certo cuidado com a métrica, com a rima, que o poeta está necessariamente formalizando o seu verso, está voltando para escolas literárias anteriores. Nem sempre é assim. No caso do João Cabral de Melo Neto, eu acredito que nenhum poeta moderno após João Cabral de Melo Neto pode se despreocupar com a questão técnica. Nós sabemos, por exemplo, que o João Cabral de Melo Neto nunca fez um soneto. No entanto, praticamente todos os poemas do João Cabral de Melo Neto são poemas com uma forma de imensa precisão. Ele usava o verso de 8 sílabas, né, o octossílabo, com as chamadas rimas toantes, que era uma tradição que ele obteve na Espanha, com influência da poesia espanhola. E existem outros elementos técnicos que a gente poderia passar algum tempo aqui discutindo isso, mas que fazem com que a poesia de João Cabral de Melo Neto tenha essa forma e essa maneira de ter a dicção dela transmitida ao leitor. Eu acho que o tipo de poema que eu venho fazendo reflete muito mais essa preocupação que foi, digamos assim, potencialmente iniciada pelo João Cabral, do que efetivamente um diálogo com a tradição anterior. Por exemplo, Cassiano Ricardo. Cassiano Ricardo é um poeta que atravessou todas as fases possíveis durante a sua vida. Ele tem um livro parnasiano, né? Ele tem um famoso soneto parnasiano, depois ele passa a simbolismo, ele é um dos pais do modernismo, né? Sobretudo naquela linha nacionalista do verde-amarelismo. Depois ele escreve um clássico da literatura modernista, que é o Martim Sererê, e depois ele vai evoluindo. Algumas pessoas até esquecem que ele passou pela poesia praxis e fez poemas visuais e chegou até o auge da modernidade, até pós-cabralino. Então, ele tem um livro chamado Os Sobreviventes, que é um livro sobre a bomba atômica, sobre o mundo globalizado. E é um livro impressionante pela capacidade dele de transformar a forma suavemente em algo que as pessoas nem percebem, que é uma profunda reflexão sobre a questão da métrica, etc. Então, eu acho que o poeta se preocupa com a forma, tal como o músico, ao compor, em qualquer época, a sua composição, a sua sonata, a sua sinfonia, a sua ópera, etc. Agora, a questão crítica, né? Você tem ainda essa função de analisar o processo. E há uma coisa que me chamou muito a atenção, porque você, como crítico, refletiu muito sobre a questão do concretismo, né? Mas o concretismo não diz nada em sua poesia, pelo menos. Ele não se apresenta em sua poesia, ele não demonstra qualquer influência, né? Quer dizer, qual foi o seu interesse sobre o concretismo? Maurício, olha, antes de tentar responder essa sua pergunta, eu queria só fazer uma observação no que diz respeito ao meu itinerário de crítico, né? Isso me dá muitos problemas. Obviamente porque eu sou poeta também. E o tipo de crítica que eu faço não é uma crítica, digamos assim, do tipo convidativo, não é uma crítica em que eu tento agregar amigos ou chamar a mim os meus semelhantes, né? Não, é uma reflexão, muitas vezes reconheço controvertida e polêmica, já fui criticado muito por isso. E não sei se você tem essa opinião também, mas na literatura brasileira existe uma espécie de repulsa à polêmica, não é? Os escritores sempre não digo bajulam, mas os escritores sempre se elogiam e sempre se tratam bem no sentido, digamos, de transformar a crítica numa espécie de prática social. Então, esse tipo de crítica eu não consigo desenvolver atualmente. Pode ser que mais tarde, por outros interesses, eu veja, mas criticamente nisso eu tenho tido, enfim, reações em relação a isso. No que diz respeito ao concretismo, você deve estar se referindo a algumas leituras que eu faço poemas do Décio Pignatari. Bom, ali
O poema que eu analiso, na verdade, é o poema Life, da Spinatari, que é um poema que se constrói por si mesmo com as letras L, I, F, E, né? E ele vai se construindo em formas de colunas e tudo mais. E depois também tem um poema chamado O Organismo Quer Sobreviver. E esse poema ele vai se amplificando na página. E eu tentei mostrar como que isso se liga poeticamente a um velho tema, que é o tema da vida e da morte na poesia, que é um tema milenar, ou mais do que milenar, e mostrando as raízes do pessimismo desse poema, né? Pode causar uma certa surpresa em alguns leitores, mas, como sempre na vida acontece, o concretismo tem bons poemas e maus poemas, né? Não adianta simplesmente rejeitar o concretismo como um todo. Ele trouxe elementos para o debate poético da maior importância, me parece. E, claro, até mesmo pela atitude militante dos três poetas principais, né, o Augusto de Campos, o Haroldo de Campos e o Décio Pignatari, até mesmo por essa atitude militante, eles erraram muito, erraram na mão, e fizeram poemas que efetivamente não têm a importância que eles mesmos atribuem àquilo. Mas a minha visão hoje é que não se pode rejeitar de uma maneira integral a profunda contribuição que eles deram para o debate poético, inclusive tentando demonstrar, entre outras coisas, que o lirismo não é a exacerbação do eu, não é, como eles dizem, perfumar a flor, né? O lirismo é uma reflexão que só um poeta é capaz de fazer sobre a linguagem e sobre a realidade. Eu acho que esse debate é importante. Não, e eles tiveram uma participação importante. Agora, a crítica é sempre uma coisa complicada. No Recife usa-se uma expressão interessante, né? Porque diz que os poetas lá do Recife, eles têm uma técnica, né? Você fala bem de mim, eu falo bem de você, e nós falamos bem de Gilberto Freire. Né? Mais ou menos esse. Mas, Felipe, obrigado por sua participação aqui no Leituras. Muito obrigado. Descobrir uma cidade, esse mistério desenhado pelas mãos do imponderável e do homem, um imprevisível. Desde bem antes de João do Rio e sua encantadora alma das ruas, que o Rio de Janeiro merece o privilégio de ser desenhado em letras risíveis, líricas e trágicas, que nos contem Sérgio Porto, Rubem Braga e Nelson Rodrigues. Neste quadro, o contista Cláudio Henrique opta pelo riso que se esconde sob o trágico. Seu livro Uma Rua Sem Vergonha, lançado pela Record, fala da Prado Júnior, a rua de Copacabana que abriga bares, boates e garotas de programa. De início é bom alertar, apesar de todos os apelos gráficos, não estamos diante de um livro, digamos, erótico. Uma Rua Sem Vergonha busca, sem laivos sociológicos, encontrar as motivações de homens e mulheres que cruzam a rua à cata de aventuras e emoções. Cláudio Henrique trabalha nos limites do humor. Seu texto é leve, divertido. Mesmo assim, desenha uma vivência marcada pela dramaticidade e certas dores. A grande malandragem de Cláudio é não se deixar influenciar por melodramas e contar histórias com todas as cargas humanas que carregam. O Rio de Janeiro é uma cidade mitológica, de várias faces, que pode ser vista de várias janelas. O cronista Vário do Andaraí prefere olhá-la de um táxi. Este olhar resultou no livro A Máquina de Revelar Destinos Não Cumpridos, lançado pela Dimensão. São crônicas que falam de passageiros e de um condutor meio filósofo que sabe onde está a graça de cada coisa. Já no pseudônimo adotado, Vário do Andaraí, há em cada texto um ar suburbano, carioca em essência. No entanto, é exatamente esta opção que, paradoxalmente, dá um halo cosmopolita ao livro. O mosaico é amplo. O número de personagens e fatos serve para todas as vertentes ideológicas. Uma anarquia aparente que esboça os contornos de uma cidade vária, como o autor destas crônicas que, taxista, sabe enxergar o cotidiano para além das montanhas, para além do comum. Duas odes para uma cidade bem diversa. Uma Rua Sem Vergonha, de Cláudio Henrique, e A Máquina de Revelar Destinos Não Cumpridos, de Vário do Andaraí.
O Leituras de hoje fica por aqui e você também pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.